Vamos dar início agora a um novo modelo de aplicação, denominado de Lei de Newton de resfriamento, ou Lei de resfriamento de Newton. Bom, essa lei fundamental, todas as vezes que a gente coloca um objeto na geladeira, a gente percebe que aquele objeto tende a entrar em equilíbrio com a temperatura da geladeira. Por exemplo, para as pessoas que gostam de tomar cerveja, coloca uma cerveja na temperatura ambiente. Vamos supor que a temperatura ambiente é em torno de 28 graus. Numa geladeira 5 graus, o que acontece? A temperatura da cerveja tende a cair, a cair, a cair. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, mais próxima de 5 graus ela vai se encontrar. E quem analisa e estuda isso dentro da física e da matemática é a lei de resfriamento de Newton. Aqui eu escolhi o exemplo 2 para abordar essa lei. Bom, eu gosto muito desse personagem, espero que também vocês gostem, que é o Sherlock Holmes. Vamos então, o enunciado é meio grande, então eu vou resolver o exercício à parte. O grande detetive Sherlock Holmes e seu assistente Dr. Watson discutem o assassinato do ator Cornelius McCann, ou McCann. Cornelius, nossa, desculpa, mas esse nome para mim não vai. Ele foi ferido a bala na cabeça e o seu ator substituto, o Barrymore, foi encontrado sobre o corpo com a arma assassina na mão. Bom, a gente imagina, né? Alguém tá com a arma perto do corpo, fala, pô, ele é o assassino. Foi o que o Watson pensou. Caso aberto e fechado. Moore é o assassino. Mas o Holmes disse, não vá tão depressa, Watson. Você está esquecendo a lei de resfriamento de Newton. O Watson diz o quê? Bom, agora vem os dados e eu preciso escrever. Elementar, meu caro Watson. Moore foi encontrado sobre MC-RAM às 10h06 da noite. Bom, esse é o exemplo 2. Então, o corpo foi encontrado às 10h06 da noite. Eu vou manter 10h06, que seria 22 horas e 6 minutos. E o legista notou a temperatura do corpo do morto de 77,9 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura nesse horário. Bom, vamos já começar denominando esse horário de T igual a zero? Afinal, foi o momento em que o corpo foi encontrado. Foi quando ele tomou a temperatura pela primeira vez. Ok, continuando. E também anotou que a temperatura do termômetro da sala era de 72 graus Fahrenheit. Então, a temperatura da sala igual a 72 graus Fahrenheit. O mesmo que acontece com a sua cerveja na geladeira é a temperatura do corpo em relação ao meio ambiente. Se a temperatura do corpo está acima, ela tende a diminuir até entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Então a tendência é que esse corpo entre em equilíbrio chegando próximo a 72. Eu falo próximo porque vai descrever uma função exponencial e uma função exponencial possui limitante. Por isso que nunca vai ser exatamente a temperatura do meio. Continuando. Em outro instante, às 11h06, 11h06, bom, se às 10h06 era t igual a zero, 11h06 dá uma hora depois. Ou podemos fazer em minutos. Vamos fazer em minutos? 60 minutos depois, o que acontece? O legista fez uma outra anotação, de que a temperatura do corpo, que era 77,9, foi para 75,6. Ou seja, a temperatura caiu como era de se imaginar e ela deve continuar caindo. Uma vez que a temperatura normal do corpo é de 98,6. Então a temperatura do corpo humano em Fahrenheit, 98,6 graus Fahrenheit.
Bom, o que significa isso, hein, gente? Isso é importante. Significa que quando o cara foi assassinado, a temperatura era essa. Aí o corpo foi deixado ali. E aí a temperatura caiu, caiu, caiu. Quando o legista chegou e tomou a temperatura, já caiu de 98 para 77. Por isso que o Holmes está dizendo, será que realmente ele é o culpado? Deve ter ficado um bom tempo para a temperatura cair deste valor para este valor. Será que realmente Moore é o assassino? Bom, vou continuar a leitura. E como Moore estava no palco às 7h08 da noite, Moore é obviamente inocente. Então vamos anotar isso também. Às 7h08 da noite, o Moore estava no palco. 7h08 dá quase 3 horas de diferença, hein? Será então que o cara já tinha morrido há 3 horas? Bom, vamos lá. O Watson não entendeu de novo. Ele responde o quê? Aí o Holmes diz, eu acho muito boa essa resposta. Às vezes você é tão lento, Watson, é que o Sherlock Holmes tem um raciocínio muito rápido. Peça para qualquer estudante de cálculo para resolver isto para você. Aí o Watson diz, mas qual é a lei de resfriamento de Newton? Holmes diz que ela afirma que a taxa de variação, olha lá, taxa de variação é a derivada, gente. Taxa de variação da temperatura T. Então, a derivada da temperatura de quem? Do objeto. No caso, o objeto aqui é o corpo. É, olha a igualdade, proporcional igual a K vezes a diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do meio ambiente. Diferença, subtração. Temperatura do objeto, que muda. Pode olhar para o corpo, está mudando a temperatura. E a diferença com a temperatura do meio, é onde esse objeto é colocado. Nesse exercício ele foi colocado nessa sala, cuja temperatura não muda, é de 72. Então, a temperatura do objeto eu desconheço, porque ela varia. Mas a temperatura da sala eu conheço, ela é fixa em 72. Bom, agora o Watson diz, vou procurar um aluno que cursa a disciplina de cálculo. Vamos ajudar o Watson, gente? Bom, em primeiro lugar, essa temperatura está variando em função do quê? Do tempo. Ah, agora finalizei a nossa modelagem. Agora dá para a gente fazer o quê? Encontrar a solução geral. Eu farei por separação de variáveis, tá? Vou mandar o parênteses aqui para baixo, o dt para cima e já separo. Então ficará dtzão sobre t menos 72, igual a k que ficou, e o dt veio para cá multiplicando. Vou jogar isso aqui para cima para poder integrar. Pronto, joguei para cima, o outro lado eu só vou copiar. Ótimo! Agora vamos integrar ambos os lados da igualdade. Vamos fazer uma compensação, porque a base não é simples, mas a derivada de t é 1 e de 72 é 0, então não muda nada. Vamos continuar? A integral da potência menos 1 é o ln. E a integral de k dt, já sabemos, várias vezes apareceu, kt mais c. Some com ln para poder isolar o t. Soma no expoente, eu já vou deslocar como produto de bases iguais. O e anula o ln, fica t menos 72. E elevado a c é nova constante, e elevado a kt. Agora, para isolar o t, é só passar o 72 para o outro lado e pronto. Eu tenho aqui a solução geral, porque ela depende das constantes c e k. Agora vamos usar os dados do problema. O primeiro dado diz que, quando t é 0, a temperatura era 77,9. Então vamos lá, trocando temperatura 77,9 e vou trocar o t por 0.
O resto eu estou apenas copiando. K vezes 0, 0 é elevado a 0, 1 vezes C, C. C mais 72. Agora o 72 passa subtraindo. 77 menos 72 dá 5. Esse é o valor de C. Agora vamos usar a segunda informação, hein? 1 hora depois, 60 minutos, estou fazendo em minutos, a temperatura é essa. Agora eu vou trocar o T por isso. 75,6 é igual a C, já troco o C, 5,9. Vezes a exponencial, K vezes T, K vezes 60, mais 72. Vamos resolver? Primeiro vamos passar o 72 subtraindo. 75 menos 72 é 3,6. Agora é hora de passar o 5,9 dividindo. 3,6 dividido por 5,9 vai dar 0,61. Bom, eu vou deixar na calculadora que eu aplico todas as casas, tá bom? Passei dividindo, sobrou exponencial de 60k. Aplico ln dos dois lados para anular a exponencial. Então temos que o ln de 0,61 é igual a 60k. Vamos calcular o ln desse valor, pronto, e vou dividir por 60. A resposta vai dar k igual a menos 2 zeros, 82,34. Bom, vamos escrever a nossa solução particular. T igual a C, está aqui o C, 5,9, que multiplica a exponencial de K, o K está aqui, vou copiar, é esse número decimal, que multiplica T somado a 72. Com a solução particular, é possível se fazer estimativas, mas antes, deixa eu interpretar o K, deixa eu multiplicar ele por 100, 0,8234% ao minuto. Quer dizer que a temperatura do corpo tende a reduzir nesse percentual todo minuto. Claro que, se mudar a temperatura da sala, vai modificar o K, com certeza, aí esse percentual pode ser maior ou menor. Negativo porque a temperatura está caindo, tá? Agora, vamos verificar se Moore é inocente ou não. Para isto, eu aplico a temperatura do corpo. Com a temperatura do corpo, eu consigo descobrir uma estimativa do momento em que ele foi assassinado. Vamos lá, então? Bom, a temperatura, em algum momento, tinha que ser 98,6. Então, vamos descobrir em que momento vai ser esse. Vou igualar, então, a este valor. A resposta esperada é negativa, hein? Ok? Porque é como se eu estivesse voltando no tempo. No 0 às 10:06 a temperatura é essa. Para subir para 98 eu volto no tempo. Bom, vou passar o 72 subtraindo. 98,6 menos 72, 26,6. Igual a parcela da exponencial. Ótimo! Agora é hora de passar o 5,9 dividindo. Dividido por 5,9. 4, alguma coisa, eu vou usar todas as casas mesmo? Então, eu estou tranquilo. Claro que eu vou aplicar o ln, que é para poder eliminar a exponencial e acessar o expoente. Então ficará o ln desse número que está na calculadora. Depois eu vou passar dividindo pelo coeficiente do t, que é esse número decimal. Vamos lá então? ln desse valor dividido por menos 0,008234. A resposta será, como eu disse, negativa. Vou arredondar, menos 183 minutos. O que vai nos dar
uma volta de 3 horas, que é 180 minutos, e 3 minutos. Bom, isso em relação ao horário que começou tudo. O horário que começou toda a estimativa foi 10h06. Se eu pegar 10h06 e voltar 3 horas e 3 minutos, 10 menos 3, 7, tira 3 minutos, vai dar 7 horas e 3 minutos. O assassinato deve ter ocorrido aqui, ó. É uma estimativa para o horário do assassinato. Ora, o Moore estava no palco às 7h08. Será que em 5 minutos daria para ele finalizar o assassinato, chegar no palco e estar se apresentando? Provavelmente 5 minutos deve ser um tempo muito pequeno de deslocamento. A gente não sabe, né? Esse deslocamento. Quem sabe o Sherlock Holmes. Talvez por isso que ele deduziu que Moore seria inocente. Bom, eu acredito no Sherlock Holmes, não acredito que essa diferença de 5 minutos daria tempo dele sair dessa sala e ir até o palco e iniciar uma apresentação. Ok? Viram a beleza da lei de resfriamento de Newton?